uma mistura de ressentimentos sexuais, ressentimentos de todo tipo, sabe? Que vai movendo essa máquina de ódio, que daí a gente vai tendo uma geração de meninos mais intolerante, mais conservadora, mais preconceituosa. Isso é uma preocupação grande que eu tenho. Por um lado, você tem toda uma nova geração que está mais consciente, que é o futuro. Uhum. Por outro, você também, eles também estão disputando esses meninos, sabe? Que estão influenciados pelo Nicolas, estão influenciados pelo Bolsonaro, pelo Trump e tal, que não é uma coisa que não tinha na nossa época. Sabe, esses meninos, pelo menos na minha época não tinha ninguém na minha sala que pegasse, se É orgulhasse porque de eu acho que a falar. gente era muito fácil ser conservador antigamente, né? Porque você não ia É, ver um gay de mão dada na rua, você não ia. Então, assim, você não ia ser incomodado, né? Seu espaço na sociedade estava mas eu garantido. lembro que na minha época a gente tinha uma noção, Os tudo bem. conservadores tiveram que sair do armário também, né? Como a gente É, saiu. mas eu lembro que Aí na minha época você acho que estava teve esse passando por um processo choque. de mais aceitação da sexualidade. Então, pelo menos, tudo bem, no meu ensino fundamental foi uma coisa. Agora, no final da minha vida escolar, já tinha uma aceitação maior. Eu não, pelo menos na minha turma, sei que é reduzido. Mas você não conseguia imaginar um aluno que fosse lá e fosse falar um grande, grande, grande absurdo na sua frente. Porque, sei lá, era uma Sim. geração que estava progredindo em relação a isso. E está progredindo cada vez mais. Só que também tem um setor que está regredindo. Então tá voltando para uma ideia mais preconceituosa, mais conservadora, que é totalmente baseada nesse ressentimento. Porque eles não falam que a culpa das frustrações deles é desse sistema em que Uhum. você trabalha e não tem qualidade de vida, em que você paga mais imposto do que um rico, em que eles te vendem todo um padrão de consumo que ele é quase inalcançável, em que tem uma barreira entre as expectativas de vida das pessoas, o que elas conseguem fazer. Eles não falam que a culpa é desse sistema, eles falam que a culpa é de quem? É da pessoa negra que está ocupando um espaço na universidade, é da mulher, que agora ela é muito empoderada e não aceita mais ser subjugada, é do LGBT, que não tem mais, que não aceita mais ser xingado e abaixar a cabeça, sabe? Então, é uma máquina de ressentimento que eles trabalham, que é Mas muito você poderoso. acha que eu tô sendo otimista? Porque eu vejo que, assim, não tem como a gente voltar pro armário. O mundo não vai voltar a ser o que era do jeito que eles querem que volte. Eu acho que isso é uma reação meio temporária, ou talvez um último suspiro deles tentarem fazer o mundo voltar a ser o que era, e nunca vai voltar a ser o que era, porque o tempo não retrocede. Você não vai voltar a viver no armário depois que você viveu fora. E acho muito difícil dos nossos direitos, de um direito que já, por mais que, né, a gente tenha conseguido via STF e tudo mais, mas como sociedade, o que a gente já conquistou, a gente regredir, não sei, talvez eu seja Eu otimista acho que o ou... nosso movimento, ele é imparável mesmo. Agora, uma coisa que eu sempre falo é que a história ela não está escrita. Então Uhum. você não tem todo um roteiro que vai ter o final feliz no final. A história ela tá em disputa. E tem períodos de Tem retrocesso, né? períodos de avanço e retrocesso, então não é uma. Ah, tá dado. Uhum. Nada tá dado. Isso tudo depende de uma conjuntura. Então você tem hoje, nós precisamos falar isso claramente, você tem hoje um setor com muita força política no mundo que uma das pautas prioritárias é retroceder nos direitos da Uhum. população LGBT. Ponto. Extinguir eles. Você está vendo nos Estados Unidos. Retrocedeu no. Em tudo que é possível se Sim. retroceder, eles estão tentando. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Aqui a gente avançou tão pouco em direitos aqui que tem até pouca coisa para retroceder, mas tentaram fazer isso com casamento homoafetivo, por exemplo.